Bom dia, amigos, companheiros queridos. Saudamos a todos com o nosso sincero desejo de muita paz, de muita alegria e muita harmonia em vossos corações. Que essas mensagens aqui trazidas possam nos unir cada vez mais em busca desse momento em que alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, com mensagens tão edificantes trazidas pelo Espírito Emmanuel, nesse livro que faz parte da nossa playlist Vinha de Luz. Mensagens estas que nos fazem a refletir a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida de relações, a nossa vida com a gente mesmo e com Deus principalmente. Nesse mês tão especial, o mês de dezembro, que nos convida um momento maior de ternura, um momento maior de conscientização da nossa família universal. Com a certeza das bênçãos do Pai, da espiritualidade amiga, hoje iremos fazer o estudo da lição número 152, que tem como título Cuidados. Emmanuel nos traz o Evangelho de Mateus, no versículo 34 do capítulo 6, em que Jesus ensinava: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus refere à inquietude, é daquela que mais se prestaram aos argumentos dos discípulos ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material, e asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando sempre mais. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra da divina perfeição. A parte que nos cabe.
Quando Jesus aqui fala, né? Não vos inquietei. Não entra na agitação, na falta de sossego, né? Quando nos recordamos que tudo sempre concorre para o bem, ele aqui ainda nos fala com certeza que o dia constitui a resultante, ou seja, o resultado das leis gerais do universo, e atende a si próprio. Nós lembramos essa passagem, esse ensinamento do Nobre Espírito, que se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nos fala buscai e acharei. Quando Jesus nos convida a observar as bênçãos de Deus sobre todas as criações. Está lá no item 6, né? Então, tudo na vida é criação de Deus, é criação do seu amor, os animais, as plantas, né? Desde o verme até o arcanjo de luz, tudo se entrelaça, né? Na lei de justiça, de amor, sem privilégios ou favoritismo, sempre impulsionando o ser ao progresso. Então ele inicia já essa passagem no Evangelho nos falando para não acumularmos tesouro na terra, e sim fazermos o nosso tesouro lá no céu, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E fico pensando, quais são os nossos tesouros, né, de hoje em dia? Quem são esses nossos tesouros? Qual é a nossa prioridade? Onde temos colocado essas emoções, né, o nosso coração? Porque o tesouro é aquilo que nós ficamos em guarda, em vigilante. Qual é o tesouro que nós temos vigiado mais? Vamos parar, né? É preciso a gente buscar esses textos que nos dão ensejo, oportunidade de refletir. Qual é a sua prioridade? Qual é o nosso tesouro? O que nós achamos mais importante na nossa vida para montarmos guarda? Então ele fala aqui, lembrando que a verdadeira vida é a vida espiritual, e quando formos chamados, né, lá pela aduana da morte, a alfândega, nós vamos deixar tudo que for material e só vamos levar as nossas conquistas. São os bens eternos, né? Por isso ele nos fala a necessidade de fazermos o tesouro no céu, porque o tesouro no céu não tem traça e não vai ter ali a ferrugem para desintegrar aquilo que nós amealharmos, não é mesmo? Então ele faz essa colocação e nós vamos lembrando dessas qualidades que nós estamos conquistando durante as nossas vidas. E a gente lembra, né, de uma passagem que se encontra no livro, eu até fiz anotação aqui para quem quiser conhecer, no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, tem a história do Bias, que era um filósofo ali do momento, um pensador, um religioso, e começou a cidade, né, perceberam que ia ter ali a erupção de um vulcão. E todo mundo saiu correndo para pegar as coisas dentro de casa antes que aquela lava se chegasse às residências, destruindo tudo. E todo mundo naquele desespero, naquela ansiedade, e perguntaram a ele: onde é que está a sua bagagem? Cadê as suas malas? E ele fala: eu trago tudo comigo mesmo. Bondade, retidão e sabedoria. Então, a história, quando a gente recorda que nós temos que estar pronto para qualquer momento, trazendo dentro da gente os verdadeiros tesouros. Depois, nessa própria história, nessa parábola, Jesus nos vai ensinar para nós nos inquietarmos, para saber onde vamos achar o que comer, o sustento da nossa vida, as vestimentas. Porque se Deus, né, cuida das plantas, dos pássaros,
mas certamente Ele vai cuidar de nós. Mas isso não é uma exaltação, que nem Emmanuel nos disse, a ociosidade. Ah, deixa que Deus vai resolver isso. Nada disso, isso não é exaltação. Nós não podemos fazer essas interpretações ao pé da letra, de forma literal, e cruzarmos os braços. Não, a vida nos espera a nossa parte, o que nos compete na criação divina. O Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, foi o que Jesus nos disse. E quem somos nós para parar de trabalhar então? A morte, quando chegar, que nos pegue trabalhando, no serviço, né, do bem, do que é bom, do que é edificante. É assim que precisamos pensar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quer dizer, faça a tua parte, vai encontrar pedras, percalços no caminho, olha, e vamos lá afastar nós mesmos. A força nos será dada pelos guias e mentores espirituais, se nós quisermos empregar. Mas eles não vão tirar a pedra do lugar para a gente. Então, quando ele recomenda insistentemente, não vos inquieteis, quer dizer, os cuidados, não vos inquieteis, o tempo todo Jesus fala, não vos inquieteis. Ou seja, não entra nessa casa do desassossego, da agitação, da turbulência interna. Porque o inquieto, ele fica perturbado, ele é apreensivo, né? E é o que nós poderíamos falar, é o ansioso. Alguém aqui tem ansiedade? Olha como é que Jesus é atualíssimo. Alguém aqui sofre de ansiedade? Já teve alguma ansiedade? Todos nós, e vamos percebendo que isso vem aumentando essa característica da criatura, né? A questão da ansiedade, que na realidade é um sofrimento inútil, é uma tensão mental, é o que nós podemos chamar de uma aflição vazia. Por que é uma aflição vazia? Porque é um desperdício de tempo, um desperdício de energia, em que não temos nenhum controle. Essa é que nós podemos chamar, são as preocupações. Antes da ocupação, nós temos a pré, é antes da ocupação, que é diferente de ser previdente. Vamos reparar isso. Porque uma coisa é se preparar, ser precavido para os dias futuros. Isso é um sinal de bom senso. A gente vai lembrar sempre daquela historinha lá da formiga e da cigarra, da fábula. Agora, as preocupações é aquilo que nos mantém distante do que é presente. A gente fica paralisado numa nuvem de imaginação que nos atormenta sem nenhum proveito naquele momento. É um pensamento que leva a outro, é um turbilhão mental e a gente fica contraído, né? Fica com toda essa musculatura endurecida, a gente fica tenso, rigidez em todas as partes musculares, porque a gente parece que tem 1000 sentinelas ao nosso redor e a gente não consegue viver o presente. A gente vai sempre imaginando, geralmente não é uma boa imaginação não, geralmente imaginando até coisas ruins que nunca nem vão acontecer. Mas é o famoso, né, que hoje em dia se fala, momento de sofreção. Não é sofrimento, é verdadeira sofreção. A criatura gosta, às vezes, de estimular essa emoção de sofrimento, não dando conta do que ela está fazendo, né? Por quê? Porque ela já até entrou no automático, a nave da mente começa a ir sozinha. Se acontecer isso, será que depois acontece aquilo outro? E são preocupações que nós não temos como controlar se elas tiverem que realmente acontecer. É aquela hora que a gente entrega na mão de Deus e caminha. Ah, mas eu entreguei na mão de Deus e depois? Ah, mas eu não consegui dormir. Então não entregou. Então não confiou. Porque quando você confia mesmo, você fala assim, né? O filho da gente saiu, foi para a rua, tá tarde, não sei o que, blá, blá, blá. Oh, meu Deus, estou preocupada. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Entrego o Senhor em suas mãos porque eu confio. E tem que dormir, porque senão porque eu não confio, porque eu não larguei.
E eu entro naquela inquietude. Larguei na mão de Deus com a certeza de quê? Que vai ser feito melhor. E o que é o melhor? Melhor é a necessidade real do espírito imortal. Isso é que nós precisamos lembrar, que muitas vezes vai nos contrariar. Então, esses comportamentos que não temos controle causam prejuízo na nossa saúde física, causa um grande prejuízo nas nossas relações sociais, naqueles que convivem com a gente. Essa ansiedade, a nossa vibração passa a ser uma coisa incômoda. Já chega assim, as pessoas já levam aquele VAP, né, como se diz. Então nós temos que nos cuidar, cuidando dos outros. Aí a gente vai transmitindo para o outro insegurança, pensamento catastrófico cada vez mais, né? E a gente vai vendo as crianças absorvendo isso. Ah, ele não viu. Criança percebe tudo, absorve aquelas energias. Daqui a pouco a gente vai ver, né, como é que tem hoje em dia uma estatística do nível de ansiedade na adolescência, na criança também. Comendo o cabelo, se cortando, se machucando, se ferindo. O que é isso? Vocês acham que o comportamento dentro de casa não contribui para que essas situações se agravem numa mente mais fraca, numa mente mais novinha? Olha a nossa responsabilidade. Olha o problema da hipertensão, da disritmia, da gastrite, né? Prisão de ventre, alergia, síndrome do pânico. O que é isso? Essa gastura, essa consumição de energia. E a gente vai lembrar, né? Nós temos que fazer o nosso planejamento, a nossa prudência? Temos, o planejamento é nosso. E a programação? A programação é divina. Eu faço meu planejamento, é natural. Olha, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo outro. Mas Deus tem uma programação que às vezes é diferente do meu planejamento. E aí é uma grande neurose, né? Uma grande doença tentar controlar tudo, controlar como é que fulano vai comportar. Então a gente monta um roteiro, um script que tem que funcionar com aquelas falas no tempo e na hora. E a gente está numa rotação já de não sei quanto RPM, uma corrente elétrica. Daqui a pouco a gente estoura esse circuito, não é assim que acontece? A gente começa a dar choque, pura tensão, e a gente entra num processo até de auto-obsessão mesmo, de doença. Então Jesus nos convida, vamos observar os pássaros do campo, eles não estão sendo cuidados? Vamos reparar os lírios do campo, as flores que não fiam, mas estão sendo atendidas. E a gente começa a nos afrouxar, nos desligar o nosso aparelho da tomada e parar de viver nessa compulsão de desejar, de tentar controlar tudo e todos. Porque quando a gente atende lá nossas listinhas, tem que fazer isso, 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 isso. Quando a gente começa a riscar, a gente já abre a outra folha, se bobear, e já começa a botar mais itens na outra listinha. Porque o objetivo não é cumprir. O objetivo é ter coisas para se ocupar e se preocupar. Então vamos reparar qual é a diferença. O que nós estamos fazendo no automático, sem nos dar... Realmente isso aqui é importante? Realmente isso aqui é prioridade? Realmente eu preciso gastar aqui todos os meus neurônios resolvendo essa questão na hora que eu vou dormir? Por quê? Porque eu não me preparei a me desapegar das coisas quando eu estou no dia a dia. Eu não aprendi, não foi a viver um dia por vez, a viver um minuto, a ter consciência. Eu estou aqui, agora, né? Na hora do café da manhã eu vou tomar o meu café, sentir seu cheiro, o sabor, a sua quentura. Eu vou me alimentar, eu vou fazer a minha higiene diária com cuidado, com atenção. Mas não,
Muitas vezes nós vivemos no automático, engolimos aquele café pensando no que vai fazer para comer no almoço, escovando o dente pensando não sei o quê. Nem sei direito se escovei, se bebi, que gosto foi o café, com quem foi que eu dei bom dia. Tá tudo assim, ó, tá tudo numa mesma coisa. Porque eu não tenho percepções. Porque eu não paro, respiro. Quantas vezes eu fiz isso? Se a gente parasse para anotar durante o nosso dia, somente a hora que a gente levanta e senta com consciência, já estaria um bom começo. As pessoas falam, isso é mole. Faz para você ver. Se você consegue perceber e falar, agora eu vou me levantar. Agora eu vou me sentar. Agora vou me levantar. Durante o dia. Vamos ver quem realmente consegue ter o nível de consciência. Se nós não temos consciência para isso, vamos dar atenção. O que a gente não está tendo consciência também? São coisas muito mais sérias. Porque entramos num automático. Nós estamos sempre perseguindo um objetivo atrás do outro. Porque a gente está esquecendo de buscar Jesus. Ele que pode nos conceder, né, essa alegria. E a gente fala assim, a gente não sabe esperar, a gente quer querendo mais, o depois, o que vem depois. Tem gente que já pega o livro e quer ver lá no final. E essas gravações aqui, então a pessoa já bota lá no final, quando eu falo tchau, muita paz para todos, acabou. É o final da viagem. Esquecendo que o bom da vida é o viajar. Nem sempre é o chegar. Então as pessoas estão querendo chegar ao final por causa das suas ansiedades. Não conseguem ler um livro, não conseguem assistir um filme, não conseguem ter espírito de continuidade porque querem dar saltos. Porque estão apressadas. Por que elas estão apressadas? Para ir aonde? Realmente, aonde que vai ficar em paz? Para pular para outro lugar? Para pular para outro lugar? É um desassossego. É isso que gera ansiedade e todas essas doenças, né? A gente lembra que Deus sabe o que realmente nós precisamos. Chico Xavier nos disse uma vez que nós precisamos aprender 4 palavrinhas: saber, esperar com calma. Saber, esperar com calma. A gente sabe esperar com calma? Espera aí um pouquinho. Aquele tic-tic-bum dentro do coração, né? Será que vai demorar muito? Será que já voltou? Pô, mas você falou que era um pouquinho. A gente sabe esperar com calma. A gente pelo menos sabe. E aí a gente vai lembrar que na hora da prova, muitas vezes vão parecer aqueles alunos ansiosos que já chegam no final da prova, sai respondendo ela toda, né? Como um teste que teve uma vez, que a última questão, né, era leia, desde o início leia com atenção. Aí o camarada sai fazendo tudo, leia com atenção. Na letra menor estava assim: somente responda a última questão. Quer dizer, a pessoa não lê nada, ela sai fazendo, então não responda nada. Enfim, ela sai no galope mental, sendo levada e sem ter consciência. Aí chega a vida, chega o momento final, o termo concedido por Deus, acaba o termo da vida, ela fala, eu não vivi nada. Ela não viveu mesmo, não. Ela viveu o amanhã dela sem noção nenhuma do hoje. Ela não tem o gosto daquele dia, daquelas relações, daqueles momentos. Ela perdeu. Por quê? Porque ela não vivia na paz do Senhor, né? Sabendo que vamos aceitar a vida como aquele aluno honesto que estudou e se preparou, que vai fazer o melhor de si. É aquela questão, a gente planta lá a sementinha lá no vaso, olha que florzinha linda, espera florescer, espera ela brotar. Você imagina se todo dia eu tirar aquilo ali para ver se ela está brotando ou não está brotando. Todo dia eu planto e vou ver se está germinando, vou ver se está germinando. A tadinha não aguenta. Da mesma maneira a nossa vida. A gente não tem como ficar esperando o resultado imediato. A gente confia e caminha.
É a confiança necessária. Por isso que Jesus nos fala sempre: não vos inquieteis. Vosso Pai sabe que tendes necessidade. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Olha só, o que é isso? É uma exortação que Jesus está nos falando sobre a confiança em Deus, sobre a fé. Aquele que nos deu o sopro da vida, a permissão da vida. Se Ele nos deu o sopro da vida, a misericórdia dessa reencarnação, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos para nos manter vivos na matéria. Então o reino de Deus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, é justamente no nosso interior. São as nossas faculdades que estão latentes aqui dentro, ó, em estado adormecido, que nos cabe procurar. Dentro de nós temos tudo que nós necessitamos. Deus nos criou à sua semelhança. Podeis ser, né? Jesus falou: vós sois deuses. Por quê? Porque temos dentro da gente todas essas virtudes. Mas como que elas estão lá dentro? Como sementinhas, estado latente. Mas nós temos que proporcionar para que elas cresçam, germinem, brotem e deem frutos. Como é que a gente vai fazendo isso? Com a parte que nos cabe, com a nossa paz interior, observando a estimulação daquelas situações, percebendo que os momentos, muitas vezes, de aflição ali, o momento mais sério é quando vamos reparar que temos condições de oferecer à vida aquela resposta. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de indulgência, um pouquinho mais de caridade, um pouquinho de bondade, de misericórdia. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E ela vai sendo estimulada, vai sendo estimulada. A vida está me pedindo o quê? Aquela criatura que está aqui, está vindo pro meu lado, né? Fazer aquele bando, está me pedindo o quê? Um pouquinho mais de paciência. A outra está chegando, está falando uma série de coisas para mim, para me atingir. Um pouquinho mais de indulgência. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho. E isso vai desenvolvendo. É assim que as nossas virtudes vão crescendo. Estão lá dentro, mas precisam ser estimuladas. Se eu me negar a passar por qualquer situação, elas paralisam. Por isso que nós temos dentro de nós um tesouro, que é o reino de Deus. A hora que essas virtudes estiverem todas desenvolvidas nas nossas mentes, nas nossas emoções, nos nossos raciocínios, nós viveremos no reino de Deus. Ó Senhor, né, que o seu reino seja feito, que eu possa ser o seu reino. Mas eu vou para o reino de Deus se eu não desenvolver condições de viver dentro dele? Como é que eu vou viver sem condições dentro do reino de Deus, dentro de mim? Então isso não são palavras jogadas ao léu. A gente tem que parar para buscar a internalização disso, ou a compreensão do que é esse reino de Deus. São o conjunto, é a reunião dessas potências que estão na nossa alma dormitando e que precisam ser despertadas. Já temos condições de despertá-la. Então, na realidade, nós estamos buscando sempre alguma coisa para nos fazer feliz. Ah, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquilo ali. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo que o outro tem. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar esse objeto. Só vou ser feliz quando eu casar. Só vou ser feliz quando eu tiver filho. Eu só vou ser feliz quando meu filho formar, quando casar. Não acaba nunca. Tanto nas coisas materiais quanto na vida dos outros. Será que vamos? Porque estamos sempre em busca daquele algo a mais. E se nós buscarmos o Senhor, esse sim é alegria imperecível, que não depende de ninguém,
Eu não tenho como garantir que fulano vai fazer isso, que vai resolver aquilo outro. Eu não tenho. Mas se eu buscar o reino de Deus, é comigo a história com Deus, como sempre foi. Eu vou ser feliz, independente das situações que se apresentarem na minha vida. Porque o tema principal deve ser justamente Deus. Todo rei, todo o restante, né, vai vir como acessório. Foi o que Jesus nos falou. Se você buscar o reino de Deus e a justiça, todas essas coisas vão ser dadas por acréscimo. O principal é o reino de Deus, o resto vem. Porque é natural, porque é da lei, porque é o resultado dessa soma. Não tem como fugir da matemática divina, né? Então é quando Jesus nos disse que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim, está lá no Evangelho de João. Então é quando ele nos ensina esse sentimento de confiança em Deus, como uma cola que nos une ao Pai. Confio, Senhor, a Ti te entrego. Gratidão, Senhor, confio. Fiz a minha parte, Senhor. Eu só sei fazer até aqui. Fiz o melhor com todo o meu raciocínio, com toda a minha atenção. Fiz isso com todo o meu coração. O restante te entrego, Senhor. Desde a hora que eu acordo até a hora que vou dormir, todos os meus atos eu entrego a Deus. Tudo eu faço em nome de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a gente está lá cozinhando e a nossa cabeça está lá numa manchete muito ruim, que a gente leu lá de um jornal ou que ficou sabendo lá na vizinhança, esquecido que aquelas vibrações, aqueles fluidos estão em volta daquele alimento que a gente está colocando. O que a gente tem servido para a nossa família? Será que a gente não tem que cozinhar ou colocar uma mesa ou lavar uma louça com mais amor? Ah, mas amor para isso? O amor no sentido de consciência por nós, amor pelas nossas percepções, pela nossa consciência do dia, fazer aquilo com atenção, com todo o amor, com toda a boa vontade, com a atenção que aquilo merece. E não vivermos mais, que a gente fala, né, nesse automático. Então é quando a gente compreende, quando entrega a Deus, que Deus realmente sabe o que faz. Pai, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Isso é confiança em Deus. Agora, se você não relaxou, não consegue dormir, é porque ainda não confiou. Então vamos ver se não está faltando na gente nesse momento a confiança. Aí alguém vai falar assim, mas então eu vou confiar em Deus, vai botar dinheiro lá na minha conta? Não, não vai botar dinheiro na tua conta não. As pessoas não falam isso, não é? A parte da previdência e da economia é a tua parte, né? A nossa parte. Mas à noite é a hora da gente desprender do corpo físico e confiar que nós vamos estar com os nossos guias espirituais e ali buscar instruções para vencermos aquela dificuldade, bons conselhos e resignação. Muitas vezes, para aceitar o efeito que foi causado pela gente mesmo, coragem para resistir. Aí eu fiz, consequência dos meus atos, mas eu pelo menos já tenho essa consciência. Olha como é que é diferente. Então é quando a gente vai botando mais essa confiança. A gente lembra, né, na passagem lá do livro de Eclesiastes, tem um tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Qual é o nosso tempo de agora? Muitas vezes nós estamos nesses tempos. Às vezes é um tempo que a gente está plantando mais, às vezes é um tempo que a gente está colhendo plantações lá antigas. Vamos perceber que tempo é esse, lembrando que o tempo é de Deus, mas nós somos coautores com o Pai. E aí, ao final dessa passagem, Jesus nos fala: não vos inquietei pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Tem gente que não compreende isso. A cada dia basta o seu mal, não é? Está lá em Mateus. É uma recomendação de Jesus para a gente, primeiramente, ser mais vigilante em nossos pensamentos, não dando asas
as imaginações estão inferiores. Nós somos altamente sugestionáveis. Então vamos nos sugestionar pelo que é bom, pelo otimismo, pelo que é elevado, não ficando reféns de um amanhã ameaçador, inquieto, o mundo vai acabar, o mundo não sei o que, e que todo mundo vai não sei o que lá morrer. Peraí, como é que vai ser amanhã? É uma guerra? Vai acabar com uma guerra? É uma epidemia? O mundo vai acabar em fogo, o sol vai cair? Gente, isso é uma gastura, é uma consumição. Tenta segurar lá o sol para ele não cair então, a estrela. A gente começa a perceber o quanto que a gente é ilógico. É ilógico. Nós estamos vivendo uma pandemia. Não estamos? Estamos vivendo uma pandemia. Temos a parte que nos cabe fazer? Temos. Tem a parte do governo, tem a nossa parte, tem a parte dos prefeitos, tem a parte do legislador, tem a parte do médico, dos hospitais, da área de saúde, tem a parte do mundo, das organizações, e tem a parte daqueles que vão ser contrários, tem a parte de todo mundo. Mas qual é a nossa parte? Eu não sou cientista, eu não sou médico. A minha parte é lavar bem minhas mãos, né? Usar a minha máscara quando eu estiver no convívio, evitando a aproximação, não saio de casa quando eu sentir isso. Quando o governo decreta que tem que ficar em casa, eu fico. A minha parte. Mas o outro não pode ficar. Estou falando da minha parte. O outro tem as questões dele. Ele tem que sair porque ele tem que trabalhar. O médico também tem que sair. Cada um tem a sua consciência. Vejamos bem. Eu não estou aqui para julgar se fulano está certo ou está errado. Fulano não acredita em nada disso. É a parte dele. É o momento dele. Se entenda depois com a lei de Deus, cada um de nós. Então é a parte que eu posso fazer. E o restante eu entrego a Deus. Todo mundo vai ter. Nós vimos que não vai ser assim. E se tiver que ser? Vai ser. É difícil essa aceitação? É difícil? Será que nós não temos dificuldade em aceitar essa confiança em Deus, essa fé maior? Ajuda que o Senhor ajudará. Eu fiz a minha parte? Então, eu não posso viver com esse vício de comportamento da ansiedade. Eu preciso me disciplinar. Se eu percebo que eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou me disciplinar. Porque a ansiedade é um dos piores corrosivos da alma. Corrói mesmo o fluido. Nosso fluido vital vai embora com ela. É como se a gente passasse a vida inteira olhando lá no retrovisor do carro, lá para trás, ou então olhando para as portas que se fecharam, pelos buracos da fechadura, o que vai vir lá na frente. Tentando abrir portas, não é? Que ainda não se abriram. Nunca está no presente. Para trás, ou olhando para o que, tentando abrir outras portas. É assim que às vezes nós vivemos? Onde é que está o nosso pensamento? No que aconteceu ou no que pode vir a acontecer. Então, ou para trás ou para frente. Passado e futuro. E a única coisa que eu posso agir é no presente. Olha como é que nós às vezes não nos damos conta. Todos nós sabemos disso. Mas perdemos essa consciência em algum momento. O melhor lugar do mundo é aqui, o melhor momento é agora. É aqui que eu tenho que tomar o meu chá. Essa é aquela história do chá? Tem que tomar o meu chá enquanto ele está quente, está fumegante, está com a fumacinha. É o momento. Porque se eu esperar, a fumaça vai parar, o cheirinho some, ele vai esfriar e eu vou perder a oportunidade de tomar esse chá. Coisas simples. Atenção. Focar. Às vezes a gente tem que se disciplinar. O meu pensamento está indo embora. Aí a gente olha e fala, o que é isso? Uma imaginação. Deixa ela embora. O que é isso? A preocupação desnecessária, não é previdência. Vai embora. A gente vai furando que nem bola de aniversário de criança, com aquele palitinho, né? O que é isso aqui? Uma sensação estranha. Dá um furinho, deixa embora. Vamos dar atenção no que a gente está fazendo. Vamos trazer, vamos ancorar as nossas atitudes. A gente ancora. Tô respirando. Aí a gente fala, ai meu Deus do céu, o camarada na pandemia vai parar de respirar, o outro foi entubado, não sei, blá, blá, blá.
E a gente está respirando e não valoriza. Ó Senhor, eu estou respirando. Por que a gente não valoriza o que a gente está tendo? Agradece essa respiração. Então, a gente vai lembrar que nós não estamos relegados ao caos. Essa nave mãe planeta Terra não está jogada aí não, ela tem um piloto. Nós temos um governador, que é Jesus, que nos disse: não perturbe o vosso coração, crede em mim. Além de Deus, crede em mim também. Então a gente vai lembrar que quando acreditamos em Jesus, confiamos nele, sabemos que pode chegar a tempestade que for, que a gente vai enfrentar as tempestades da vida com ele. E que ele vai nos prover, né, com os meios para essa vida. Vai dar meio de suprir todas as necessidades. Então a gente começa a caminhar de uma forma mais confiante, mais sereno, sabendo que tudo sempre vai dar certo. Se ainda não deu é porque ainda não terminou a história. A gente aprende a respirar profundamente, relaxa docemente nas mãos do Cristo, para que Ele nos conduza em paz, não é mesmo? A Deus. Sem permitir que assaltem nossos corações. Vamos ficar vigilantes. Vamos vigiar o nosso coração. Lembramos de Jesus. Aí a gente para observar. Aqui perto da minha casa, os passarinhos estão cantando. Eu observo os pássaros. Precisa tirar um tempo para observar os pássaros. A beleza da vida. A cor do céu. A chuva, o barulho da chuva, o cheiro da terra molhada. E assim a gente vai, né, agradecendo o amor de Deus, que vai perfumando, colorindo, né, o jardim da nossa vida. E a gente sempre recorda: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Quando a gente repete diariamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele saberá nos conduzir. Que possamos dessa maneira, então, quando sentirmos a ansiedade, o batuque do coração aqui é muito acelerado, vamos inspirar. Vamos inspirar a paz, inspirar a tranquilidade, lembrar da imagem de Jesus se aproximando de nós, nos pacificando. E vamos inspirar o desassossego, o desequilíbrio, a falta de fé, o medo. Vamos inspirar isso para bem longe. Inspiro a paz, a harmonia. Senhor, me ajude a desenvolver dentro do meu coração as condições para que o reino de Deus se implante dentro de mim. Dessa maneira, então, companheiros, desejo a todos muita paz, muita coragem, muita serenidade e muita sabedoria com Cristo. Graças a Deus.